coisa que eu quero falar é do nacionalismo chauvinista, etnocêntrico e xenofóbico ucraniano. Por quê? Porque ele existe há mais de um século. Tá? Duas figuras são particularmente importantes para a gente entender, né, esse nacionalismo chauvinista, etnocêntrico, xenófobo ucraniano. O primeiro cara que eu acho que é importante a gente falar é do Simon Petliura. Tá? O Petliura, ele é o cara responsável, né, por liderar uma luta de independência ucraniana a partir da queda do Império Russo em 1917. Luta essa da qual ele vai estar do lado dos exércitos brancos, do general Piłsudski na Polônia, né, que era um sujeito brutalmente antissemita. Para vocês terem uma ideia, antes da besta nazifascista tomar o poder, antes do nazismo cometer a Shoah, que é o holocausto dos judeus, cometer também o Porajmos, que é o holocausto dos ciganos, que ninguém fala, matar tudo quanto é comunista, depois os progressistas, pessoas com deficiências, minorias étnicas, zizás. O maior momento de mortandade concentrada do povo judeu tinha sido exatamente nos pogroms que foram realizados na Europa do Leste. Tá? Só na região da Ucrânia foram mortos entre 35 e 50 mil judeus, ao mínimo, em mais ou menos 1000 pogroms diferentes que ocorreram nesse período ali, né, da virada da década de 10 para a década de 20, dos quais a gente pode garantir que ao menos 500 foram cometidos pelas tropas de Simon Petliura. Tá? Este é Petliura, este é o homem que vem sendo elevado a um herói nacional na Ucrânia atual. Tá? Vamos caminhar um pouco para frente, vamos falar do Stepan Bandeira e vamos falar da OUN, né? A OUN, ela vem antes do Stepan Bandeira, né? Não é só o Stepan Bandeira que vai criar, né? Mas já em 1933, né, ele já tenta instaurar esse Estado ucraniano, né? E a OUN, que é a Organização dos Nacionalistas Ucranianos, vai assassinar o Bronislaw Pierak, que era o ministro do interior do governo polaco. Em 1934, o Bandeira vai ser condenado por esse crime, né? Deveria cumprir uma pena de morte que vai ser substituída pela prisão perpétua, né? Ele vai manter por perto diversos círculos militares alemães que são favoráveis à independência da Ucrânia, vai organizar grupos expedicionários da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, e quando a Alemanha nazista invade finalmente a União Soviética, ele prepara uma proclamação de 30 de junho de 1941 da criação de um Estado ucraniano em Lviv, aonde ele jura lealdade a Adolf Hitler. Aqui eu vou citar a tradução inteira desse documento que eu traduzi do original em ucraniano, tá? E eu cito: a proclamação do Estado ucraniano. Pela vontade do povo ucraniano, a Organização dos Nacionalistas Ucranianos, sob a direção de Stepan Bandeira, proclama a restauração do Estado ucraniano, pela qual gerações inteiras dos melhores filhos da Ucrânia deitaram suas cabeças. A Organização dos Nacionalistas Ucranianos, sob a direção do seu fundador e líder, Yevhen Konovalets, empreendeu nas últimas décadas uma sangrenta batalha contra a escravização moscovita bolchevique. O governo soberano ucraniano garantirá ao povo ucraniano a ordem, o desenvolvimento compreensivo de todas as suas forças e a satisfação de todas as suas necessidades. 2. Nas terras ocidentais da Ucrânia está sendo formado um governo ucraniano que está subordinado ao governo nacional ucraniano, que será formado na capital da Ucrânia, Kiev, pela vontade do povo ucraniano. 3. O recém-restaurado Estado ucraniano, prestem atenção,
trabalhará em estreita colaboração com a grande Alemanha Nacional Socialista que, sob a liderança de Adolf Hitler, está criando uma nova ordem na Europa e no mundo e está ajudando o povo ucraniano a se libertar da ocupação moscovita. O Exército Revolucionário Popular Ucraniano, que está sendo formado nas terras ucranianas, continuará a lutar com o exército alemão aliado contra a ocupação moscovita por um Estado soberano do Concílio Ucraniano e pela nova ordem em todo o mundo. Viva a Ucrânia Soberana Unida, viva a Organização dos Nacionalistas Ucranianos, viva o líder da organização, iada, iada, iada. Ou seja, nós estamos falando de uma organização que é abertamente nazista. Abertamente nazista, tá? Para além disso, por mais que tenha sido criada toda uma história no pós-guerra de que, na verdade, estas pessoas estavam lutando ao mesmo tempo contra os nazistas e contra os russos e contra os bolcheviques e contra a União Soviética, a verdade dos fatos é que a organização, a OUN, né, a Organização dos Nacionalistas Ucranianos, ela foi, desde a sua fundação, abertamente nazista. Os próprios documentos do Reich, tá, trazem estas ligações intestinas que existiam entre a galera do Stepan Bandeira e os nacionalistas e o nacionalsocialismo alemão, ou seja, o nazismo. Bem, então a gente vê aí, né, que este nacionalismo chauvinista, etnocêntrico e xenófobo e nazista, ele já existe desde lá de trás, tá? Então, assim, falamos do Petliura, falamos do Bandeira, né? Vamos pensar um pouco aqui do outro lado da fronteira, né? A União Soviética